A televisão deveria ser um mundo de perfeição e roteiros ensaiados, mas às vezes vira palco de momentos tão caóticos e engraçados que ficam marcados na memória de todo mundo. São aqueles momentos ao vivo com falhas épicas, confusões hilárias e situações que ninguém poderia prever. De repórteres se atrapalhando ao vivo, a imprevistos que deixam até os apresentadores mais experientes sem reação. Esses momentos são tão bons que a gente não consegue esquecer. Eles viralizam, viram memes e acabam entrando para a história da televisão. E é justamente sobre esses momentos embaraçosos, hilários e inesquecíveis que vamos falar hoje. Eu sou o Buzz e seja bem-vindo ao meu canal. Uma reportagem inusitada aconteceu em um dia comum na região de Maringá, quando a polícia avistou um carro suspeito. Quando a viatura se aproximou, o motorista decidiu que era hora de acelerar. E não foi só um pouquinho, o cara meteu o pé e começou uma perseguição digna de filme de ação. O carro zigue-zagueava pela estrada, mas a polícia não desistiu. A perseguição terminou de forma dramática. O carro capotou perto de Cianorte. E o que o motorista fez? Tentou desvirar o carro sozinho como se fosse o super-homem. Mas, claro, não deu certo. O carro ficou lá, viradão, e o nosso herói foi cercado pela polícia. Mas se liga que agora vem a parte mais engraçada da história. Dentro do carro, a polícia encontrou dezenas de caixas de cigarros trazidos de forma irregular. Quando questionado, o motorista afirmou que era tudo cigarro para ele fumar. Compra uma vez só, né, para não tá indo uma vez, porque eu vou consumir que para acabar aí, ó. Sim, você não ouviu errado. O cara transportando centenas de maços de cigarro disse que tudo ali era para ele fumar. O repórter, incrédulo, ainda pergunta em quanto tempo ele pretendia fumar tudo aquilo. Não, aquele lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha mais, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? A calma e a tranquilidade que o homem vai levando à situação é impressionante. Mas a declaração do sujeito é tão surpreendente que até os apresentadores do jornal caíram na gargalhada. Eu pito muito, diz o rapaz que foi preso aí com o carro abarrotado de cigarros. Ok, pessoal, agora segura essa notícia porque ela é boa demais. Em 2011, durante uma cobertura sobre eventos acontecendo na Líbia, o William Bonner, do Jornal Nacional, soltou uma das gafes mais épicas da TV brasileira. Ele chamou o correspondente Marcos Uchoa, que estava no meio do conflito, e soltou essa pérola. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete. Mas para tudo. Uchoa não estava de capacete, ele é careca. E o reflexo da luz na cabeça dele fez o Bonner achar que era um capacete. Uchoa fica um pouco sem graça, mas aí o Bonner repara direitinho e vê que ele não estava usando capacete nenhum. Não, nesse momento não está. Tirou o capacete, Uchoa. O Bonner tenta se salvar dizendo que o Uchoa havia tirado o capacete, mas aí já era tarde demais. O vídeo explodiu na internet e até hoje é um dos momentos mais engraçados da TV brasileira. Pensa naquele primeiro dia de trabalho, aquele nervosismo de estreia e aí dá tudo errado. Foi exatamente o que aconteceu com o repórter Alex, da TV Votorantim. Em sua primeira transmissão ao vivo, ele estava cobrindo o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil de Futebol Júnior e o nervosismo tomou de conta. Na hora de entrevistar um jogador, Alex tentou fazer uma pergunta, mas as palavras simplesmente não saíram como ele queria. Você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado, muito obrigado. Sim, ele agradeceu e encerrou a entrevista sem nem ter perguntado nada. Visivelmente constrangido, Alex se afastou rapidinho, deixando todo mundo sem entender muito bem o que havia acontecido. Mas olha só, o público não criticou, pelo contrário, todo mundo se identificou com o nervosismo dele. E o momento acabou ficando descontraído e até engraçado. Afinal, quem nunca passou por uma situação embaraçosa? Imagine a cena. Um repórter do SBT fazendo uma cobertura policial na delegacia, tentando entrevistar um homem acusado de um crime. Tudo parecia normal, até que o suspeito reagiu de uma forma tão brusca que deixou o repórter completamente sem reação. Você estava agredindo sua filha ou não?
O suspeito teve um comportamento tão aleatório que o repórter tomou um susto e ficou sem saber o que fazer. A situação foi tão inesperada que até os policiais presentes não conseguiram segurar a risada. Apesar do tema sério da reportagem, a interação entre o repórter e o acusado acabou criando um momento inusitado e até descontraído. É daquelas situações em que o imprevisto vira o grande destaque, e todo mundo acaba lembrando mais da reação do repórter do que do próprio caso. Enquanto o furacão Helene assolava a cidade de Tampa, na Flórida, uma cena inusitada chamou a atenção do mundo inteiro. A influenciadora Skyler Simpson decidiu fazer uma reportagem meteorológica bem peculiar no meio de uma tempestade. De biquíni, em plena área afetada pelo furacão, ela brincou sobre o clima, dizendo que estava perfeito para passeios noturnos e ainda disse que as pessoas estavam sendo dramáticas demais em relação à tempestade. Enquanto ventos fortes e chuvas pesadas castigavam a região, Skyler agia como se fosse um dia normal de verão, ignorando completamente os alertas das autoridades para que as pessoas se abrigassem. O vídeo dela viralizou rapidamente, mas não pelos motivos que ela esperava. A falta de noção em relação à gravidade da situação gerou uma enxurrada de críticas, e o contraste entre a descontração dela e a seriedade do momento deixou todo mundo perplexo. Em 2008, o aniversário de 454 anos da cidade de São Paulo foi marcado por uma cena que entrou para a história. A tradicional festa do bolo do Bexiga reuniu milhares de pessoas para celebrar com um bolo gigante de 454 metros, representando a idade da cidade. Famílias foram ao local preparadas com baldes, bacias e até panelas para garantir o seu pedaço do doce. Mas a empolgação foi maior que a paciência. O bolo estava programado para ser servido ao meio-dia, mas por volta das 11h30, a multidão não estava com a menor calma e invadiu o espaço. Com o bolo antes da hora! É inacreditável! Ai, a mesa caindo! Gente, que é isso? O que começou com a tentativa de garantir um pedaço, virou uma verdadeira guerra de bolo. A cena foi caótica. Gente agarrando pedaços de bolo, mesa sendo derrubada e até a repórter Renata, que cobriu o evento, acabou sendo atingida por pedaços de bolo no meio da confusão. O que deveria ser uma celebração organizada virou uma bagunça generalizada, mas, mesmo assim, a tradição do bolo do Bexiga continua sendo um dos eventos mais aguardados pelos paulistanos. Celso Russomano, conhecido por defender os direitos do consumidor no programa A Patrulha do Consumidor, viveu um dos episódios mais tensos de sua carreira em 2008. Tudo começou quando uma consumidora que esperava há 2 anos pelo seu diploma de formação pediu ajuda ao programa para resolver o problema. Celso foi até a instituição acompanhado pela sua equipe e pela consumidora, mas o atendimento foi pavoroso desde o início. O funcionário que representava a empresa não só se recusou a abrir o portão, como respondeu de forma grosseira. A discussão esquentou e o funcionário partiu para os insultos. Todo deputado para mim, com raríssimas exceções, é um bando de canalha. Fala mais, fala! Só isso. Pode falar. Você falou que era vagabundo. A situação ficou ainda pior quando ele partiu para cima da equipe. Então Russomano resolveu chamar a polícia. E é aí que vem a parte mais engraçada da história. Se liga só na reviravolta. O funcionário apareceu com uma camisa rasgada, tentando simular que havia sido atacado. Só que a verdade veio à tona quando os policiais descobriram que o funcionário não era apenas um funcionário complicado, mas que ele estava sendo procurado pela justiça e tinha uma longa lista de antecedentes. No fim, o funcionário foi detido e o episódio, que começou com uma simples reclamação, terminou de forma caótica e inesperada. Imagina a cena, uma fuga em massa, sirenes, balas cruzando o ar e aquele clima tenso que poderia virar um filme de ação. Mas, no meio desse caos, entra em cena Eli Aguiar, o repórter que consegue transformar até a situação mais séria em uma comédia. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele entrevistou os fugitivos recapturados do 32º Distrito Policial do Ceará. No começo, a coisa estava feia. Os presos, recém-capturados, estavam sérios, com aquela cara de quem não queriam conversar. Mas o repórter, com o seu jeito único, começou a descontrair o clima e quebrar o gelo. Ele começou perguntando como eles tinham ido parar ali, mas não de um jeito interrogativo. Ele fazia piadas sobre o tamanho das celas e até sobre o apelido dos presos. Aos poucos,
Os fugitivos, que estavam fechados e desconfiados, começaram a soltar o riso. Era como se por um momento eles esquecessem que estavam sendo entrevistados e deixassem se levar pelo jeito descontraído do repórter. Mas o ápice da entrevista foi quando o repórter narra a recaptura de um deles, que assim que fugiu, na primeira esquina já estava roubando. A confusão foi tanta que até um cavalo pintado entrou na história. E a negada ia passando na hora que o homem saiu montado em cima de um cavalo pintado e gritando: pega ladrão, pega ladrão. Aí um deles pega, aí pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Foi que houve? Pegou. Aí o clima, que começou tenso, virou uma verdadeira comédia. O repórter, com seu jeito descontraído, fez todo mundo rir, até os próprios fugitivos. E o cavalo? Bem, o cavalo virou a estrela involuntária da história. Quem diria que uma fuga em massa poderia terminar com uma cena dessas? Bem, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu!